Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, você acompanhando a nossa programação. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Com o retorno do calor, temperaturas voltam a subir nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. O calor e o aumento das temperaturas retornarão nesta terça-feira para Mato Grosso do Sul, que viu a passagem de uma frente fria ajudar a melhorar os índices climáticos. Segundo o Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. Em grande parte do estado, os ventos atuam no quadrante sul e giram para o quadrante leste com valor entre 40 e 60 km por hora. Pontualmente podem ocorrer rajadas de ventos acima de 60 km por hora. Campo Grande iniciou o dia com 17 graus e chega aos 28 graus nos horários mais quentes. A mínima prevista em Dourados é de 14 graus e a máxima é de 26 graus. Na fronteira com o Paraguai, os valores em Ponta Porã variam entre 15 e 24 graus. A Naurilândia, na região leste, tem mínima de 15 e máxima de 28 graus. Já na região do Bolsão, Paranaíba tem 18 graus pela manhã e 34 graus à tarde. Já os termômetros em Três Lagoas marcaram 17 graus inicialmente e atingem 30 graus ao longo do dia. No município de Coxim, no norte do estado, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Corumbá, no Pantanal, tem mínima de 22 e máxima de 29 graus. Aquidauana, na mesma região, apresenta variação entre 20 e 32 graus. E no sudoeste do estado, Porto Murtinho amanheceu com 18 graus e deve chegar aos 32 graus nesta terça-feira. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a cotação do boi gordo, que hoje a média de preço em Mato Grosso do Sul é de R$ 244,50. Já a média de preço para a arroba da vaca gorda é de R$ 126,50. O milho seco, saca 60 quilos, hoje está cotado a R$ 50. E a soja em grãos também saca 60 quilos. A média de preço aqui para o estado é de R$ 131. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 no ar. Notícias. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, TRE-MS, dará início na próxima quarta-feira, dia 18, às 13 horas, ao procedimento de geração das mídias que serão usadas para a preparação das urnas para as eleições municipais deste ano. A geração de mídias é uma cerimônia pública onde há a gravação dos dados necessários nas mídias para o funcionamento das urnas eletrônicas nas eleições. O evento, que será aberto ao público, visa gerar os dados oficiais que serão inseridos nas urnas eletrônicas de todo o estado, como o sistema de votação, nome, número e foto dos candidatos, além dos dados dos eleitores de cada sessão. Para o ato foram convocados representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-MS, fiscais de partidos políticos e coligações. Serão preparadas cerca de 20 mil mídias de votação e mídia de contingência, incluindo as mídias especiais. A previsão é que os trabalhos sigam até o dia 22 de setembro. JD1 no ar. JD1 no ar. A paz no trânsito começa por você. É o tema da Semana Nacional de Trânsito lançada ontem pelo Ministério dos Transportes. Serão promovidas ações educativas e de reforço na fiscalização em todo o país, envolvendo órgãos de trânsito e entidades parceiras. A iniciativa quer reduzir acidentes e mortes no trânsito. As ações acontecerão de 18 a 25 de setembro. Mais detalhes na reportagem de Pablo Mondim. Engarrafamentos, alta velocidade, imprudência. O trânsito está cada vez mais violento. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2010 a 2019, o Brasil registrou um aumento de 13,5% nas mortes no trânsito, comparado com a década anterior. Foram 392 mil mortes em acidentes na década. Para ajudar a mudar essa realidade, foi lançado nesta segunda-feira a Semana Nacional do Trânsito, iniciativa promovida todos os anos pelo Ministério dos Transportes. Entre 18 e 25 de setembro, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito promovem atividades de educação, fiscalização e engenharia para vias mais seguras.
como destaca o secretário nacional de trânsito, Adroaldo de Lima Catão. O papel da Semana Nacional de Trânsito é fazer esse engajamento. São todas as entidades relacionadas com o trânsito que fazem ações conjuntas, ações em parceria, relacionam ações de educação com fiscalização. Então há uma certa intensificação das atividades durante essa semana. É uma forma de lembrar a sociedade que o trânsito é um ambiente de risco. Além da divulgação nas escolas, órgãos públicos e por meio de campanhas publicitárias, as ações também serão adotadas nas rodovias de todo o país. E um dos focos é conscientizar os motociclistas, que estão envolvidos em 60% das ocorrências de trânsito. O diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Alberto Raposo Neto, disse que a campanha é fundamental para planejar as ações para salvar vidas. A Semana Nacional de Trânsito é um convite para refletir sobre um assunto que é muito preocupante dentro do país, considerando que morte no trânsito é uma das coisas que mais tiram vidas dos nossos jovens. E essa resiliência que temos aqui agora faz com que a gente caminhe para frente, combatendo esse problema. Este ano, a Semana Nacional do Trânsito tem como mensagem: a paz no trânsito começa por você. Já em 2025, a campanha será de combate à velocidade, um dos principais fatores de mortalidade no trânsito. Reportagem Pablo Mundim. JD1 no ar. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, indicam que os focos de queimadas aumentaram 78% em comparação ao ano passado. Diante dessa situação alarmante, o Senado pode votar propostas que ampliam as penas por crimes relacionados a incêndios provocados por ação humana. A reportagem é de Luiz Felipe Liasbra. Diante do aumento das queimadas no país, senadores apresentaram projetos de lei que aumentam as penas para quem provocar incêndios nos biomas brasileiros. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de janeiro a agosto de 2024, foram registrados 100 mil focos de incêndio em todo o país. O número representa um aumento de 78% em comparação a 2023. A proposta do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, aumenta a pena em 1/3 se os crimes de incêndio previstos no Código Penal e na Lei de Crimes Ambientais forem praticados por 2 ou mais pessoas. Já o projeto do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, propõe que os infratores sejam penalizados com reclusão de 3 a 6 anos e multa. Tem ainda a proposta do senador Jader Barbalho, do MDB paraense, que inclui na Lei de Crimes Hediondos o crime de incêndio em lavoura, pastagem, mata ou floresta. A situação tem preocupado outros senadores. Em discurso no plenário, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, cobrou ações do governo federal para combater as queimadas. Rondônia está hoje coberta por fumaça. O estado de Rondônia hoje está vivendo um caos. Assim, você não consegue olhar e ver nem os prédios das cidades. Da capital ao interior. Nós estamos vivendo o período agora, o Brasil das queimadas, o Brasil da fumaça e o Brasil das omissões. Onde está o governo nesse momento? Os projetos apresentados pelos senadores serão analisados pelas comissões do Senado Federal. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta segunda-feira, durante entrevista à rádio Itatiaia, que o retorno do horário de verão no Brasil é muito provável. Segundo ele, o horário de verão costuma aquecer algumas áreas do comércio, turismo, bares e restaurantes. O ministro reforçou que o país vive a pior escassez hídrica dos últimos 93 anos, com estiagem e índice pluviométrico abaixo em todo o território, e o retorno do horário de verão
aumentaria a segurança para garantir energia aos brasileiros e impedir que a conta de luz volte a subir. E um casal morreu eletrocutado na tarde dessa segunda-feira em Aparecida do Taboado, enquanto tentavam conter um incêndio de pequena proporção em uma área rural que foi provocado pelo rompimento de um cabo. Enquanto combatia o fogo, o homem encostou em uma cerca que estava energizada pelo cabo rompido. A esposa tentou ajudar, mas também sofreu uma descarga elétrica. Segundo informações da rádio JFM, unidades de resgate foram acionadas para tentar reverter o quadro, porém, ao chegarem no local, constataram o óbito do casal. A concessionária responsável pelo cabo foi acionada para consertar e apurar o motivo do rompimento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Aparecida do Taboado. A lei para isentar servidores aposentados com comorbidades da contribuição previdenciária de 14% em Mato Grosso do Sul foi sancionada pelo governador Eduardo Riedel. Conforme o texto, o cálculo para a contribuição corresponderá à remuneração dos aposentados que recebem acima de 3 salários mínimos, enquanto perdurar o déficit atuarial dos regimes próprios de previdência social. No caso dos aposentados acometidos de doença incapacitante optantes da previdência complementar, a base de cálculo corresponderá à parcela de sua remuneração de contribuição compreendida entre 3 salários mínimos e o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora vamos ouvir aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. O Senar Mato Grosso do Sul contribui no combate ao câncer infanto-juvenil. No ano passado, o Senar MS e a ACC firmaram parceria para oferecer atendimento pediátrico especializado para as crianças que moram nas áreas rurais. Em um ano, mais de 600 crianças passaram pelas consultas e 3 casos suspeitos de câncer foram encaminhados. Os atendimentos acontecem na Caravana da Saúde do Senar MS, que semanalmente passa por um município ou região. Quer saber quando sua cidade será contemplada? Entre em contato com o Sindicato Rural do seu município. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Para especialistas, o Brasil precisa criar um ambiente favorável para novas tecnologias e ampliar a inclusão digital. A reportagem é de Cibele Comanetti. O desafio de criar um ambiente favorável para as novas tecnologias no Brasil, como a inteligência artificial generativa, deve vir acompanhado do aumento da inclusão digital da população. A afirmação foi feita na Câmara dos Deputados por especialistas que participaram da cerimônia de abertura do seminário sobre empreendedorismo digital e o futuro do trabalho. O seminário foi realizado pelas Comissões de Trabalho e de Indústria, Comércio e Serviços. O secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Tadeu Alencar, afirmou que os formuladores de políticas públicas precisam ter consciência do impacto das novas tecnologias sobre a produção e o mercado de trabalho. É uma realidade que temos que enfrentar e ter consciência do impacto que isso tem no mundo do trabalho, nas relações de trabalho, nas relações de produção. Porque é óbvio que na medida em que essa tecnologia vai avançando, evidentemente ela significa uma redução significativa dos postos de trabalho, de atividades tradicionalmente desempenhadas por seres humanos. Representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços no debate, a economista Cristiane Howen disse que o momento é de cautela pelos efeitos adversos dos avanços tecnológicos, mas também de oportunidades para os empreendedores. Cristiane Howen lamentou que a adoção das novas tecnologias de informação pela indústria brasileira ainda seja baixa. Apenas 13% das empresas usam sistemas de aplicação de inteligência artificial.
Isso, apesar de o Brasil ser o 10º mercado mundial de tecnologias de informação e o 2º país em termos de permanência na internet. Então, apesar de sermos usuários pesados das tecnologias digitais, a nossa adoção do digital no mundo da indústria e no debate, então associado à produção e aos impactos no mundo do trabalho, ainda são muito baixos. A gente tem que ver isso como oportunidade, como janelas de oportunidade que se abrem. O presidente da Comissão de Trabalho, deputado Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco, que solicitou o seminário, afirmou que o desafio do Brasil é criar um ambiente favorável à tecnologia e aos novos negócios e, ao mesmo tempo, combater a exclusão social. As pessoas, elas estão em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, e o desafio de tornar o Brasil um ambiente favorável para o desenvolvimento tecnológico, de inclusão digital, ele vem acompanhado da responsabilidade que é a gente combater a exclusão social, porque aqueles que não têm acesso às tecnologias habilitadoras, eles estão automaticamente fora desse contexto, fora do processo. O deputado Lucas Ramos ainda disse que o seminário serviu para lançar uma luz sobre o modo como o parlamento pode estabelecer uma regulação sobre a economia digital, principalmente os sistemas de inteligência artificial. JD1 no ar. Esporte. E agora aqui no JD1 no ar, o Dinho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Estamos chegando com notícias esportivas. Campeonato Brasileiro, encerramento da rodada de número 26, o Internacional goleou o Cuiabá 3-0. Taça Comebol Libertadores, quartas de final. Colo-Colo enfrenta o River Plate. E pela Copa Sul-Americana, confronto brasileiro. O Fortaleza recebe o Corinthians às 20h30. Fortaleza e Corinthians entram em campo nesta terça-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana às 20h30, horário de Mato Grosso do Sul, na Arena Castelão. O Fortaleza vive uma sequência sem vitórias. Foi derrotado por Botafogo e Internacional. Empatou com o Atlético Mineiro. Todos os duelos pela Série A. Com a oscilação, o time caiu para a terceira posição na tabela da competição nacional, mas ainda defende a boa campanha em casa e na Sul-Americana. Contra o Corinthians, o Leão de Vojvoda vai para o 9º confronto no torneio internacional. O Corinthians deixa a derrota pelo Brasileirão para o Botafogo de lado e volta as atenções para mais um jogo válido pela Copa. Já na semifinal da Copa do Brasil, o Timão busca avançar na Sul-Americana e manter a chance de título e de presença da Comebol Libertadores do ano que vem ainda viva. No entanto, deve entrar em campo com um time alternativo. No ano passado, as duas equipes se enfrentaram pelas semifinais da Copa Sul-Americana e o Leão levou a melhor com uma vitória e um empate. Empatou por 1-1 na Neoquímica Arena com gols de Zé Wellison e Yuri Alberto e venceu na Arena Castelão por 2-0 com gols de Tinga e Iago Pikachu. Pelo Brasileirão, o time cearense também não perdeu para o Corinthians, empatou sem gols no primeiro turno e venceu por 1-0 no segundo. O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda deve vir com a seguinte formação: João Ricardo, Tinga, Brits, Tite e Felipe Jonathan, Lucas Sacha, Hércules e Pochettino, Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Já o Corinthians do técnico Ramon Dias deve vir com a seguinte escalação: Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo, José Martínez, Charles Rodrigo, Garro e André Carrilho, Thales Magno e Yuri Alberto. UEFA Champions League. A fase de liga da Champions League 2024-2025 começa nesta terça-feira com 6 jogos em disputa. Ao todo, 18 partidas serão realizadas até a próxima quinta-feira, completando a nova etapa da competição que substitui a antiga fase de grupos. Entre os principais confrontos da primeira rodada está Milan e Liverpool, já nesta terça-feira às 15h, horário de Mato Grosso do Sul, além de jogos como Juventus e PSV, Real Madrid e Stuttgart, Manchester City e Inter de Milão, PSG e Girona e Atalanta e Arsenal. Esta fase será disputada até o dia 29 de janeiro de 2025, sempre com partidas terças, quartas e quintas. Ao término da fase de liga, quem ficar entre primeiro e 8º lugar estará garantido nas oitavas de final.
Os times na 9ª e 24ª posição disputarão os playoffs, com jogos de ida e volta valendo 8 vagas. Do 25º lugar para baixo, todos serão eliminados. E os jogos desta terça-feira, então, são Juventus enfrentando o PSV Eindhoven às 13h45. Young Boys enfrenta o Aston Villa, Bayern de Munique enfrenta o Dinamo de Zagreb, Milan e Liverpool às 16h, Sporting e Lille também às 16h e Real Madrid e Stuttgart também às 16h. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques de hoje para o JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. O representante do CENIPA que participou de audiência pública na Câmara sobre a queda do avião da Voipaz disse aos deputados que nenhum pedido de emergência foi registrado. Os detalhes na reportagem de Lara Raj. Relatório preliminar sobre a queda do avião da Voipaz em 9 de agosto, divulgado pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, mostra que não houve declaração de emergência por parte da tripulação antes da queda. O relatório revela as transcrições dos áudios de comunicação entre os pilotos da aeronave e a torre de comando extraídas da caixa preta. O avião saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a São Paulo, mas caiu em Vinhedo, próximo à capital paulista, matando todas as 62 pessoas que estavam a bordo, sendo 4 tripulantes e 58 passageiros. A investigação do CENIPA sobre o caso vai continuar e vai abordar, por exemplo, a situação de manutenção da aeronave, mas a investigação sobre a responsabilidade civil e criminal será feita pela Polícia Federal. Chefe do CENIPA, o brigadeiro Marcelo Moreno, esclareceu que, diferentemente da investigação judicial, que busca culpados, a investigação feita pelo órgão busca segurança no transporte aéreo, ou seja, evitar que acidentes como esse se repitam. Segundo Marcelo Moreno, a aeronave era própria para voar em formação de gelo e a tripulação também era treinada para voar em condição de frio. Aeronave certificada, tripulação treinada, as informações meteorológicas que estavam de forma clara que a aeronave poderia encontrar gelo severo em sua rota estavam disponíveis e que em momento algum houve declaração de emergência. O brigadeiro informou ainda que pelo relatório preliminar é possível precisar que o sistema de degelo da aeronave foi acionado 3 vezes durante o voo, após a indicação de que existia formação de gelo na aeronave pelo sistema de detecção eletrônica de congelamento. As declarações foram feitas em audiência pública da comissão externa que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voipaz. O coordenador da comissão, deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, questionou se o sistema de degelo poderia ter sido desligado sozinho sem que o piloto quisesse. Esse mesmo questionamento foi feito por vários integrantes da comissão, mas o brigadeiro Marcelo Moreno afirmou que neste momento da investigação não é possível precisar se houve falha neste sistema. O que nós temos hoje no backup protegido, que é o gravador caixa preta de voz, é somente a informação de quando aquele botão de liga e desliga foi ligado como on, como off. Hoje nós não conseguimos dizer se foi o próprio piloto que ligou e desligou ou se foi um problema mecânico. O brigadeiro disse que a informação ainda vai ser buscada nos chips dos computadores do avião e junto aos fabricantes. Questionado por Bruno Ganem, o brigadeiro Marcelo Moreno informou que existem aeronaves mais modernas em que o sistema de degelo é acionado automaticamente. O relator da comissão externa, deputado Padovani, do União do Paraná, também quis saber da situação de manutenção da aeronave. O coronel Carlos Henrique Baldin, também do CENIPA, afirmou que a questão da manutenção da aeronave ainda será investigada e garantiu que os funcionários da empresa serão ouvidos. Além disso, esclareceu que não se sabe qual era o nível de consciência dos tripulantes em relação à formação de gelo nas partes externas da aeronave durante a viagem. De Brasília, Lara Raj. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso site www.jd1noticias.com. Aproveite bem a sua terça-feira e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.